A Polícia Civil de São Paulo seguia a apuração de uma eventual ligação entre o PCC e o assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, que vivia em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. No entanto, um ex-integrante do PCC, conhecido por ter abandonado a facção e viver no Uruguai após ameaças, aponta outra versão. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! Daiane, mais desenvolvimentos nesse caso, né? Mais desdobramentos. O caso Vitória já vem, né, desde o começo de março, chocando por muitas questões. Primeiro, por ser uma jovem que ficou desaparecida há uma semana, apenas 17 anos, voltando para o trabalho às 10 da noite. Ela foi encontrada depois com um requinte de crueldade, né, um assassinato com muitos detalhes absurdos. E aí um deles, né, a Vitória, ela teve a cabeça raspada e ela também, inclusive os cabelos foram encontrados depois próximo ao local, mas a cerca de alguns metros da onde o corpo estava. E também a Vitória estava quase decapitada, tinha um corte muito profundo, como se tentassem separar a cabeça do corpo. Estava praticamente, né, sem roupa, apenas com sutiã. Então, são muitos detalhes que levam a identificar que foi um crime bárbaro, brutal, contra uma pessoa de apenas 17 anos, e que não se entende por que tanta brutalidade. Gente, não consigo não falar brutalidade, desculpa, eu vou ser repetitiva, porque é exatamente isso. E aí a gente tem o Franklin, que é um ex-membro do PCC. Ele era uma das pessoas ligadas a um grupo, como eles chamam, um grupo muito forte, imponente, porque ele tinha acesso a planilhas, a nomes, etc. e tal. Ele passou muitos anos dentro da facção, ele entrou com 16 anos e ele saiu com 31. E quando ele sai do PCC, ele, logicamente, ele é tido como um traidor pelo cargo que ele tinha dentro da facção, né, dentro do grupo. E ele começa a falar, justamente nesse caso da Vitória, que esses detalhes que são apontados pela polícia são detalhes de cobrança, como se a Vitória, por exemplo, tivesse uma pena como a dele, de alguém que tentou sair depois de um cargo muito grande dentro do PCC. Então, não faz sentido o fato dela ter sido praticamente decapitada, de ser encontrada sem roupa, de ter a cabeça raspada, que ele fala, inclusive, que quando acontece algo como raspar a cabeça, isso é alguém que tem uma desavença com a própria pessoa, que quando entrega esse caso para o tribunal do crime, pede que isso seja feito como um sinal. Isso não é uma determinação interna, não é uma determinação do PCC, inclusive, que isso aconteça. E ele fala sobre os códigos de conduta. Então, é uma entrevista não, ele fez uma live falando sobre isso, publicou no seu canal no YouTube, só que ele botou várias musiquinhas que fica bem complicado a gente baixar, mas a gente vai mostrar no canal que extraiu a música, e a gente vai ouvir exatamente o que ele fala, e assim, diante de tantas entrevistas, diante de tantas alegações, diante de tantas controvérsias em depoimentos oficiais para a polícia, eu te juro, Ana, que o pensamento do Franklin é um dos mais claros e coerentes diante de tudo isso nesse caso da Vitória. Aí eu vou te pedir para colocar, por favor, para a gente ouvir um pouquinho do que ele fala. Bora lá. Deixando claro que eu nunca vou defender o PC. Nunca. Quem me conhece sabe que nunca. Mas eu tenho que falar as coisas do jeito que são, até para dar uma facilitada na investigação dos caras, né? Vamos aí. Primeiro, cabelo raspado não é atitude do PC, não é cobrança imposta pelo PC. Primeiro que quando alguém raspa o cabelo de alguém, não é o PC que manda, é a pessoa que levou as ideias para o PC que pede, porque é feito um tribunal do CRI, certo? Isso vai acontecer em casos de situação de talaricagem, de traição, o marido trai a mulher trai o marido, no caso a mulher trai o marido, e quem pede para rapar o cabelo é o marido traído, não é o PC. Tem coisas que a gente vê que acontece e pensa, foi a faca, é coisa da faca. Não, aquilo ali é a cobrança que o marido pediu. Então, cabelo raspado, para deixar claro, quem pediu foi o namorado, ou o marido,
ou ficante, alguém que tem algum vínculo amoroso com ela. Não foi o PC. Daí não é a atitude do PC, seu delegado. Você falou aí na entrevista, se você tiver falado mesmo que o Metrópolis também, você fala A, ele coloca B, né? Mas se tiver falado isso aí, o senhor está equivocado nas suas ideias. E vamos para o fato em si. Cajamar, vários irmãos, vários integrantes do PC conseguiu levantar que o que? O PC está atrás dos caras que fez isso daí. E o PC está dizendo que não foi ele isso daí. Tem que colocar alguns pontos aqui. O fato de estar com o cabelo raspado e de estar com isso aqui quase tirado e de ter um afundamento aqui e marcas de tortura, tudo isso daí não condiz com o PC. Não condiz. Rapaziada, eu sou imparcial, sou verdadeiro. Isso daí pro PC seria mais de uma cobrança em uma pessoa só. Para acontecer isso com ela na mão do PC, tinha que ser uma pessoa igual a mim. Ela tinha que ser igual eu, ela tinha que ter feito o que eu fiz, o que? Caguetagem. Mas mesmo assim, não teria lógica o cabelo raspado, e muito menos o corpo sem roupa. Não teria lógica nada disso daí. Nada disso daí. Dentro de um tribunal, do CRI, de uma cobrança feita pelo PC. Porque o PC tem a falsa, né, ideia de passar para as pessoas que eles são justos e que não cometem injustiça. E pelo fato de estar assim, com várias cobranças em uma só, que seria a cobrança do cabelo, da pegação e da partida. Para o PC são caracterizadas aí 3 cobranças em cima de uma pessoa ou em cima de um fato. Então eu acredito que essa parada aí possa ter sido sim por PC, mas pelos disciplininha de agora. Pode ter participação ou ok de algum integrante do PC, pelos disciplininha de agora. Acho que é muito importante que o Franklin traz. Algumas pessoas comentaram aqui o que é PC. Então, para quem está dentro do PCC, que é o primeiro comando da capital, utiliza-se a sigla PC, que é só de primeiro comando, é uma abreviação. Ele faz abreviações, né, como facção, PAC, e algumas outras participações. E disciplininha são aqueles da linha disciplinar, são aqueles que estão entrando no comando e, inclusive, então, passam por um teste de aprovação. E existe uma suspeita de que o Daniel, que é uma pessoa aí ligada amorosamente ao ex-namorado de Vitória, o Gustavo, seria alguém que estava passando possivelmente por um teste, como se fosse para criar uma nova célula, uma aprovação ali de uma célula no município de Cajamar. Então, existe uma possibilidade em relação a isso. Mas o que o Franklin aponta pode ter a participação de alguém que foi do movimento ou que é, sim, do PCC, mas isso não é um crime do PCC. E, assim, para entender uma lógica de morte dentro de uma facção como o PCC, gente, é preciso que haja autorização dos líderes. E muitos dos líderes, inclusive, estão presos. As ordens, muitas vezes, saem de dentro do presídio, sim, ou autorização. Não se mata uma jovem de 17 anos sem autorização, sobretudo quando ela não está ligada a uma facção criminosa, inclusive é isso que todos os especialistas apontam. E quando o delegado, o polícia, nesse caso também teve o prefeito ele alegou que não tem sala do PCC em Cajamar, e de fato, né, o que o Franklin fala é que conversou com o pessoal de Cajamar e que sim, né, se ele conversou com o pessoal de Cajamar, é porque existe facção em Cajamar, né, já desmente aí o que o prefeito fala sobre o crime. O prefeito, claro que ele vai dizer que não tem facção em Cajamar, né? Não tem. Não é? Ele descartou, né, disse que não existe, etc e tal, mas é muito importante entender que, por mais que o município seja pacato, que tenha baixa criminalidade, existe ali algo ligado à facção, mas não necessariamente esse seja o crime envolvido a Vitória. E é justamente isso. Ela é muito absurdo o que aconteceu com ela, inclusive existe uma possibilidade de que alguém tenha simulado o que se sabe sobre o modo de atuação da facção, justamente para tentar atrapalhar as investigações. Eu acabei de ler que a Bela Cial falou que era uma adolescente, gente, e é exatamente isso, ela tinha apenas 17 anos, e a única coisa de certeza que a gente tem até o momento é que esse crime foi praticado com uma violência tamanha que mostra que existe uma relação de ódio ali com essa pessoa, com a vítima.
É a única coisa que a gente tem certeza. A gente vai esperar, logicamente, a polícia desvendar esse mistério que aconteceu e que tenha um pouco mais de discrição e sigilo em tudo que se vem fazendo a partir desse momento, porque tantas informações desencontradas gera um certo descrédito, gera uma inquietude. Inclusive, se um dos suspeitos, né, que não fosse monitorado pela polícia até o momento, sabe de tudo isso que está acontecendo, ele inclusive pode fugir, ou ele pode dar margem ali a uma linha de especulação. Então, às vezes é importante que tanto a mídia quanto a polícia tenham um pouco mais de cuidado na cobertura desse caso. É um caso muito absurdo, brutal, e é como eu falo, né, o Franklin, nesse momento, ele me pareceu uma das pessoas mais sensatas. Inclusive, eu trouxe aqui um outro vídeo também do Franklin, ele falando como foi sair do PCC, mas eu acho que a gente nem precisa mostrar, porque ele tem um canal bem forte aí nas redes sociais, e o que ele fala basicamente é como ele conseguiu, né, subverter, como ele entrou na facção acreditando no código PCC. Gente, tem um dos códigos de conduta e moral mais bem planejados do mundo, tá? Eu não estou de sacanagem quando eu falo isso, não. Porque o PCC ele foi criado para enfrentar a violência policial e o massacre dentro dos presídios após o que aconteceu no Carandiru. Inclusive, tem um documentário, acho que é na Max, HBO Max, falando sobre o primeiro comando da capital. E ele falou que, pela doutrina, ele acreditou que era uma coisa, quando ele chega lá, é uma outra. Por isso que ele fala, quando o PCC tem uma fama de ser justo, é só fama. Inclusive, ele dá dicas para os jovens não entrarem nessa onda. Então, vale a pena depois vocês pesquisarem quem é o Franklin, que ele está trabalhando fora do país, que ele foi ameaçado, logicamente, por deixar o comando e agora se voltar. E quando ele fala que um crime desse, se fosse pelo comando, só teria acontecido contra ele, que tem toda uma trajetória e é tido como uma pessoa que traiu, e ele traiu de fato, né, se voltou contra, depois já tem um cargo grande dentro da facção, dá para a gente compreender que o que aconteceu com a Vitória não foi isso, não tem relação a isso. É isso, Ana. A fala do Franklin me pareceu bastante esclarecedora. Claro, né, a gente tomando a fala dele, né, como verdade, né, pareceu fazer muito sentido, porque as contradições que ele aponta, né, elas encaixam nas estranhezas do caso. Né? Por que esse nível de violência? Por que os tipos de violência específicos e tal? Então, quando ele aponta aí a incoerência entre as cobranças, como ele chama, né? Que apontam tanto para questões pessoais quanto para questões ligadas, de fato, ao crime organizado, o que ele acaba revelando, né? ou deixando explícito para a gente, essa proximidade de quem quer que seja, né? Pelo menos essa é a tese aí que está se construindo, né? Essa proximidade de quem quer que seja o responsável pelo assassinato da Vitória, proximidade com o crime organizado, mas não exatamente que o crime seja feito, mandado né, encomendado pelo crime organizado, né? Ele estava falando ali como é que é o termo que ele usou? Disciplininha, né? O Lucas veio aqui no chat dizer, né, que disciplininha é uma molecada mais nova que toca o terror para ganhar respeito. E pareceu fazer sentido mesmo, né? Como alguém que quer fazer parecer que aquele crime é obra do crime organizado, mas que está só querendo, na verdade, tocar o terror aí, né? De qualquer forma, isso também é um fator na investigação, eu suponho, né? A proximidade dos autores, a possibilidade, né, dessa proximidade dos autores com o crime organizado, mas, né, uma motivação pessoal, né, no final das contas aí para esse crime. Bastante elucidativo mesmo a fala do Franklin Dye. Obrigada por trazer, assim, achei interessante nesse sentido, né, como ele expõe coisas que pra gente normalmente não tão acessíveis, assim. É isso aí. Pronto. Dai, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Isso aí, vamos lá. Chat, recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar a rabeirinha desse vídeo para convidar você para ver o nosso novo episódio do Telescópio, que sai amanhã, terça-feira, às 2h da tarde. É um
É um episódio sobre um caso de amor e ódio entre Donald Trump e Elon Musk. Ah, quantas vezes esses dois já se desentenderam, já foram inimigos, já foram mais que amigos, friends, já foram de tudo esses dois e agora são o terror que está derrubando os Estados Unidos, hein? A gente recupera aí todo este caso aí muito complicado entre os dois ao longo de toda a sua história nesse episódio que vai estrear amanhã e para quem é membro do nosso Clube do Fim já está disponível, tá? Você já pode ver antes de todo mundo. Fica lá o convite e a gente se vê lá. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. É isso.